E aí, galerinha do meu canal, tudo beleza com vocês? Bem-vindo de volta aí para mais um vídeo, para mais um mistério. E hoje a gente vai falar sobre o estranho fenômeno da EQM, galera. Para quem não sabe o que significa EQM, significa experiência quase morte. Sei que vocês já devem ter ouvido relatos de várias pessoas, ou até histórias também, devem ter visto no YouTube, ou através de filmes também, na ficção, de pessoas que dizem ter passado desse plano material para o plano astral, assim, através de transcendência, ou como chamam as pessoas de experiências espirituais, né? Então, há vários casos no mundo, né, sobre essas pessoas que dizem ter se desprendido do corpo, né, e viajado por vários lugares, assim, no espaço-tempo, por lugares espirituais, ou mundos paralelos. Então, são várias as histórias, né, que abordam sobre esse tema. E, inclusive, galera, tem uma teoria espiritual que fala sobre um tal de fio de prata, né? Que é uma experiência que a pessoa sai do corpo, né? A pessoa, quando ela sai do corpo dela, seja em sonhos ou experiência transcendental, a pessoa se desprende do corpo dela e ela viaja por vários lugares no mundo material mesmo, né? Só que em forma de espírito. E só que essa pessoa, o espírito dela que está vagando pelo mundo espiritual, fica preso ao corpo físico através de algo chamado fio de prata, que é um fiozinho fino, né, que liga o espírito ao corpo. Então, quando o espírito se desprende do corpo, né, e vai para esses lugares, vagar por aí, talvez assim flutuando, né? Esse fio é ele que mantém o corpo e o espírito, né, ali juntos, né? E reza uma lenda que se esse fio de prata for rompido, né, rompido de alguma forma, sei lá, é como se a pessoa estivesse perdendo a vida de vez, porque a pessoa sem espírita, o corpo não pode viver, né? Que o corpo é apenas matéria. E nós somos os seres humanos, não somos apenas matéria, somos espírito e alma. Mas isso é muito bate-papo, galera. Vamos lá para mais esse mistério, para mais esse vídeo aí. Desde os primórdios do homem na Terra, temos questionado sobre a morte e sobre o que acontece após ela. Perguntas como: quem somos, de onde viemos e para onde vamos quando tudo termina. A matéria entra em decomposição, mas o espírito continua vivo em uma espécie de consciência após a morte. Para muitos, a ideia da morte é algo aterrador e ninguém quer falar no assunto. A morte é algo além de nossa imaginação e do nosso conhecimento. Quando sonhamos que estamos caindo de um lugar muito alto ou somos feridos mortalmente, despertamos no exato momento, pois o cérebro não consegue reproduzir o que é a morte em nossos sonhos. Muitas religiões, seitas e mitologias antigas têm falado a respeito da morte conforme a sua visão de mundo. E há um mito escrito por Platão em A República, chamado o Mito de onde narra a história do guerreiro deixado à beira da morte em um campo de batalha, mas que sobrevive. Passou por campos misteriosos na companhia de um grupo, almas que subiam ou desciam, de acordo com o julgamento que recebiam de suas ações na Terra. Depois, foi para um local em que os mortos passavam por um sorteio para determinar suas novas vidas. Ele, inclusive, bebeu a água de um rio que apagava as memórias da vida passada, com o intuito de seguir adiante. No meio disso, porém, ele foi mandado de volta para o mundo dos vivos. A Bíblia relata, em várias de suas passagens, sobre personagens que foram ao mundo dos mortos e viram como era por lá. Na parábola de Rico e Lázaro, o inferno é mencionado como lugar seco e de suplício eterno, para onde vão os avarentos. Em contrapartida, Lázaro foi para um lugar chamado Seio de Abraão, que não diz claramente se é o paraíso conhecido dos cristãos. O livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, relata que Jesus desceu até o reino dos mortos e tomou das mãos de Satanás as chaves do inferno e da morte. Indo mais adiante, já no livro de Apocalipse, temos várias passagens onde o apóstolo João relata sobre suas visões a respeito do céu, do trono de Deus e do inferno, para onde vão Satanás e seus seguidores.
EQM é um fenômeno onde o indivíduo morre por alguns minutos, e nesse meio tempo ele se desprende do próprio corpo e passa a viajar para outros planos astrais ou dimensões desconhecidas. Há milhares de relatos de pessoas que dizem ter tido essa experiência estranha, onde a maioria tem em comum a sensação de se desprender do corpo e vagar pelo espaço, sentir uma paz celestial e ouvir músicas lindas tocadas por instrumentos nunca conhecidos, ver uma forte e cegante luz e também encontrar parentes e amigos que já morreram. Um dos relatos é da famosa atriz hollywoodiana Sharon Stone, que relata ter vivido uma experiência de quase morte quando foi submetida a uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento no cérebro, que quase tirou a vida da atriz. Ela relatou aos médicos e enfermeiros que durante o período em que esteve em coma, se viu em um lugar totalmente diferente, avistando uma luz muito forte ao final do túnel. Segundo ela, essa luz trazia uma sensação de paz e muita tranquilidade. A atriz relata que presenciou a companhia de amigos e entes queridos falecidos, e que quando estava indo em direção da luz ao encontro deles, ela acabou voltando pelo caminho, e nesta volta ela acordou. O Dr. Eben Alexander é um neurocirurgião, professor da faculdade de Harvard e especialista em pesquisa sobre o cérebro. Durante toda a sua vida, o Dr. Eben se considerava uma pessoa cética e afirmava que os depoimentos de pessoas que relatavam uma EQM eram para eles apenas relatos das ilusões do cérebro devido ao trauma que foram submetidos. No entanto, esse conceito foi mudado após o médico vivenciar essa experiência de quase morte pessoalmente. Em 2008, o médico sentiu uma forte dor de cabeça e foi conduzido ao hospital. Na realização de exames, foi constatada uma meningite bacteriana, uma espécie de bactéria que age diretamente no cérebro, considerada uma doença contagiosa e fatal. Não demorou para que o médico entrasse em estado de coma, ficando entre a vida e a morte. No período de 7 dias em que esteve em coma, o Dr. Eben afirma que saiu do corpo e foi levado para um mundo, descrito por ele como um lugar subterrâneo e lamacento. Ele afirma que tinha consciência, mas não se recordava de coisa alguma, nem da sua identidade passada. Em seguida, ele foi tomado por uma luz que o levou para um mundo nunca visto antes, e assim descreveu: voei por rios, árvores, cachoeiras e flores. Vi pessoas sorrindo e cantando, como se fosse um sonho, mas era tudo real. O doutor se recorda que foi recepcionado por uma criança que lhe disse uma frase na qual ele afirma que todas as palavras ditas por ela se resumem em apenas uma: amor. Após ter ficado 7 dias em estado de coma, Eben surpreendeu a equipe médica que não via mais a possibilidade de uma recuperação. Ele acordou do coma e decidiu realizar pesquisas sobre as EQMs. Eben lançou um livro onde relata com detalhes sua experiência de quase morte. O livro chama-se A Jornada de um Neurocirurgião, a Vida Após a Morte. A professora Rita Isabel Rohr também disse ter visto uma luz em sua experiência de quase morte, que aconteceu durante o parto da sua filha. Atravessando o famoso túnel, relatado por muitos que vivenciaram essa experiência, a professora diz ter acessado um lugar muito bonito e diferente da Terra, onde ninguém era infeliz. Porém, ela não podia ficar nesse lugar, e uma voz ordenou que ela deveria retornar, pois tinha filhos para criar. E assim, ela foi trazida de volta para o seu corpo. Cotton Burke tinha 4 anos, em 2003, quando precisou passar por uma cirurgia devido a uma apendicite aguda. Nessa cirurgia, ele passou por uma experiência de quase morte muito conhecida, que virou um livro escrito por seus pais chamado O Céu é de Verdade. Na experiência, o garoto relata ter deixado seu corpo no meio da cirurgia e ter sido levado por anjos ao encontro de parentes já falecidos, incluindo um bebê abortado pela sua mãe devido a uma gravidez mal sucedida e
também seu avô, que nunca conheceu. A pedagoga aposentada, Lucy Luft, sofreu um acidente onde foi empurrada por uma onda para cima de algumas pedras à beira do mar, no Guarujá, litoral paulista. Enquanto lutava contra a morte, Lucy sentiu que o corpo se desligava. Deslizei por um túnel, a princípio acinzentado, que depois foi clareando. A minha consciência deslizava por esse túnel, e eu revivia toda a minha vida, com os acertos e os enganos. Quase no fim do túnel, antevi o outro lado, o que me deu uma sensação incrível de tranquilidade e paz. Lucy conta que viu seu corpo sendo salvo por outras pessoas que estavam no local, e mais tarde lembra-se de ter sido levada para um pronto-socorro, pois havia ingerido muita água. E você, acredita em experiência quase-morte?